A partir de agora, na Rede Aleluia, programa Inteligência e Fé, com o Bispo Renato Cardoso. São 8 horas, que Deus abençoe a sua vida poderosamente nesta sexta-feira, 2 de julho. Onde você estiver, que a força do Espírito Santo esteja com você para enfrentar todos os obstáculos e vencer o que se puser no seu caminho. Seja abençoado em nome do Senhor Jesus. Por muitos anos eu joguei futebol, ainda jogo quando dá tempo, quando a gente tem alguma oportunidade, que é de vez em nunca. Mas eu, no passado, jogava com mais frequência. E eu sempre ouvi falar de jogadores, e muitas vezes assistindo também futebol, eu sempre ouvi falar do ferimento na virilha do jogador. Que quando a pessoa se machucava na virilha, aquilo ali demorava muito tempo para se curar e era uma dor horrível. E eu sempre achava que aquilo era um pouco exagerado, afinal eu nunca tinha passado por isso. Até que um dia aconteceu comigo. Em um lance no futebol, eu machuquei a minha virilha. E eu paguei para ver. Porque eu fiquei mais de 6 meses, quase um ano todo, com aquele ferimento, aquela dor na virilha, que eu me lembrava, ela não me deixava esquecer dela, o dia todo. O dia todo, quer eu subisse uma escada, quer eu levantasse, se estava sentado para levantar ou de pé para sentar. Quando eu ia dormir, quando eu ia ao banheiro, qualquer movimento leve eu sentia a dor na virilha. Até na cama, para me mexer, se eu estava deitado e ia virar, eu sentia essa bendita dor na virilha. Que dor! Uma dor terrível. E não há nada que se possa fazer para curá-la. Só o tempo, você pode tentar amenizar, melhorar, fazer algum tipo de fisioterapia, mas é só o tempo para curar essa dor. E foi essa dor que Jacó sentiu lá no seu encontro com Deus, na sua luta com Deus no Val de Jaboque. E eu estava pensando que muitas pessoas querem ter um encontro com Deus. Quando se fala assim, olha, você gostaria de ter um encontro com Deus, você gostaria de receber o Espírito Santo, de ver Deus na sua vida, ter um encontro com Ele, as palavras, inicialmente, são muito atraentes. Afinal, quem não gostaria? Eu acho que até o ateu gostaria de ter um encontro com Deus, não é? Para tirar todas as suas dúvidas, sanar todas as suas questões. Todo mundo gostaria de encontrar-se com Deus. Mas só que essas pessoas não sabem o que estão falando na verdade. Porque o encontro com Deus vai tocar no teu nervo. Esse nervo da virilha, também conhecido como nervo ciático, é aquele nervo que dá o choque no teu corpo inteiro. Aquele nervo que realmente desconjunta a pessoa. Mexe com todo o corpo da pessoa. Mexe com a sua estrutura física. E esse ferimento, porque, pense, o anjo poderia ter dado um golpe em Jacó em qualquer parte do seu corpo, mas escolheu esta parte do corpo. E os judeus até hoje não comem este nervo do animal em memória àquilo que aconteceu com Jacó. Ele escolheu esta parte do corpo por uma razão, não foi por acaso. Foi exatamente para que as pessoas entendam que o encontro com Deus vai mexer com a sua estrutura.
vai tocar no seu nervo, ou seja, vai doer em um primeiro momento. Vai doer. Deus vai machucar o teu velho eu. Ele vai machucar aquela velha pessoa que, na verdade, tem te feito mal. Deus não tocou no nervo de Jacó para mal. Tocou no nervo dele para que ali ele nascesse uma nova pessoa. Finalmente, ele se deixasse vencer por Deus. Porque parte daquela luta não era Jacó querendo vencer Deus. Era Deus querendo vencer Jacó. E Jacó resistia. Então Deus teve que tocar no nervo. Quer dizer, ficou a noite toda, ele já poderia ter se rendido, mas ele não se rendeu. Então, para que ele se rendesse, Deus tocou no seu nervo. E muitas vezes a pessoa também fica resistindo a Deus. Ela resiste o que Deus fala para ela, a mudança que Deus pede dela. Já N vezes, por tanto tempo, Deus vem tentando mudar a identidade da pessoa, mudar a vida, a história, o eu da pessoa. Falando para ela, olha, você tem que deixar esse erro, você tem que deixar esse orgulho. Você não pode ser uma pessoa assim, tão temperamental, tão emotiva, que fica guardando mágoas. Você tem que deixar de ser assim. Deus fala com ela. Usa a mãe, usa o pai, usa um estranho na rua, usa o problema dela para mostrar para ela quanto ela se deu mal por insistir em ser do jeito que ela é. Deus vai usando várias formas para comunicar para a pessoa, mas ela vai sendo surda. Ela vai lutando com Deus. Ela vai lutando na sua teimosia. Até que Deus permite que em algum momento venha aquele baque, venha aquele golpe bem no nervo, para mandar ondas de choque no corpo dela inteiro, na vida dela toda, para que ela se quebre, se curve, se humilhe diante dele e finalmente fale: eu me rendo. Eu me rendo. Eu reconheço que eu sou Jacó e eu preciso mudar. Este é o encontro com Deus. Quando nós somos vencidos, o nosso velho eu é vencido por ele. Quando finalmente a gente se rende e reconhece a nossa teimosia, quando ele toca no nosso nervo. O nervo é aquela parte central que a gente não quer que seja tocada. Então todo mundo tem essa parte, todo mundo tem esse nervo, todo mundo tem a sua juntura, espiritualmente falando. Para alguns, esse nervo é o orgulho. O orgulho, a pessoa que tem orgulho dos seus conhecimentos bíblicos, ela empina o nariz, ela levanta a cabeça, ela debate, ela discute a Bíblia, discute opiniões com pessoas. A vida dela está uma desgraça. A vida dela é um reflexo do diabo, mas ela gosta de discutir a Bíblia. Aí está o nervo dela, o orgulho religioso que ela tem. A religião dela é esse nervo. Porque quando toca na religião dela, aí você quer briga, aí você chama ela para briga. Então, muitos têm esse nervo na religião, outros têm esse nervo no seu vício. Não fala do vício dele, não fala do vício dela, porque ela vai defender o seu vício. Ela vai falar que o vício que ela tem é a única coisa boa que ela tem na vida, que ela faz na vida. Ela defende o seu vício, ela defende o seu pecado, ela defende as suas razões. Está errada. Ela errou. É aquela pessoa que diz assim, não, eu errei, vírgula, mas aí ela se justifica. A sua justificativa é o seu nervo, porque ela não consegue falar eu errei e colocar um ponto final. Ela tem que botar uma vírgula e continuar a explicação, a justificativa do seu erro. E normalmente essa justificativa tem a ver com jogar culpa em outra pessoa. Eu errei, mas foi você que me provocou. Eu errei, mas você também não me ajudou. Quer dizer, então essa falta de humildade, essa falta de reconhecimento é esta estrutura que tem que ser demolida, tem que ser curvada, tem que se curvar diante de Deus,
para que ele possa mudar a história da sua vida. Então você quer um encontro com Deus, se você quer o Espírito de Deus habitando dentro de você, saiba que Deus não vai entrar na sua vida e deixar as coisas no mesmo lugar. Não. Se você fosse morar na minha casa, se eu fosse morar na sua casa, qualquer pessoa que vai entrar numa casa que já está mobiliada, com certeza vai mudar alguma coisa de lugar. Não é verdade? Tem gente que compra uma casa e chega ali e ela manda tirar tudo. Se ela tem condições, ela manda tirar tudo, móveis, seja novo, seja velho, ela tira tudo. Ela manda refazer as paredes, ela refaz os armários, o chão, o banheiro, ela faz tudo novo, porque ela vai fazer a casa do jeito dela. Ela quer a casa do jeito dela. Ora, você acha que Deus vai entrar em você, o Espírito de Deus, você quer que habite em você, você acha que ele vai entrar em você, nessa bagunça que está aí dentro, e simplesmente ele vai achar um cantinho para ficar? Pense comigo. Você realmente quer o Espírito Santo? Você realmente quer encontrar com Deus? Então se prepare, meu amigo. Se prepare, minha amiga, porque ele vai tocar no teu nervo. Se prepare, porque ele vai mudar tudo. Não vai ficar nada no lugar. Nada. Tudo na sua vida ele vai mudar. Só que para melhor. Não tenha dúvida. Jacó saiu mancando da luta, mas ele nunca andou tão bem na vida. Ele nunca caminhou tão bem depois que o Espírito de Deus tocou na sua juntura. Você vai andar melhor. Você vai ter uma vida muito mais arrumada, organizada, mas vai custar a você esse choque, esse encontro, esse se curvar, esse mexer com a sua estrutura. Se você não quiser, se você continuar aí protegendo o teu nervo, não, eu quero, eu sou assim, não, por favor, não. Então, prepare-se para continuar sozinho. Ele não poderá fazer nada em você. É você que tem que decidir se você quer continuar do seu jeito, andando de nariz empinado, ou se você quer sair mancando de cabeça baixa, mas vitorioso como príncipe. Não há outro lugar onde eu possa encontrar a solução para as lutas e para as guerras que hão de vir. Nem anos de estudos poderiam explicar o que acontece aqui. O homem natural não poderia entender as coisas loucas que o altar nos chama pra fazer. É como andar por sobre as águas, não tem explicação, a gente apenas crê. O altar supera faculdades, o altar acalma tempestades, no altar o pobre é exaltado e recebe provisão. No altar o sábio é confundido, no altar tem chance pros perdidos, e o que antes era impossível se torna algo natural. No altar tem vida pra quem ouve a voz de Deus. No altar eu tenho tudo que eu preciso. No altar encontro forças pra recomeçar. No altar enfermos são curados e eu vejo lares transformados. No altar eu quero
Você tenta, mas não consegue. Se esforça, mas não avança. Começa bem e sempre termina mal. Como vencer se sua vida está assim, travada? Preso ao passado, aos traumas, à doença, ao fracasso. Bloqueios que te impedem de ir para frente. Chegou a hora de tomar uma atitude de fé e se libertar dessas cadeias do mal. Neste domingo, 4 de julho, o dia do destravar da sua vida. Às 7 da manhã, 9h30 e 18 horas, no Templo de Salomão e em todas as igrejas universal do Reino de Deus. Às vezes as pessoas têm uma trava na vida, uma trava. A vida não anda naquela área, seja amorosa, financeira, seja sentimental, saúde, espiritual. Há uma trava, a pessoa tem realmente uma trava. Imagine uma corrente fechando uma porta, um portão, cadeado, tudo que trava aquela porta e nada faz ela se abrir. Assim está a vida de muitas pessoas, Bispo Jorge e Pastor Lucas. Assim nós estaremos neste domingo destravando aquelas pessoas que estão com a vida travada, não importa a situação que elas estejam vivendo. Exatamente, esta trava as pessoas não conseguem entender, enxergar, que esta trava é espiritual. Enquanto você que nos ouve, nos assiste agora, não atentar para isso, a sua vida ela vai ficar amarrada, parada no tempo. Isso não só no que tange a vida profissional, como a sua vida sentimental, familiar e espiritual. Mas neste domingo nós estaremos, através da fé, arrancando esta trava, fazendo com que essas cadeias infernais, essas algemas espirituais, Bispo Renato, seja destruída, aniquilada da vida dessas pessoas. E nós cremos, é fato, a partir deste domingo, a sua vida nunca mais será a mesma. Ela vai andar em todos os aspectos da sua vida em si. Então, o domingo para destravar a sua vida em todas as igrejas universal do Reino de Deus, neste 4 de julho. Lá na Lapa, Bispo Jorge, as pessoas que estão nos ouvindo aqui na zona oeste de São Paulo, os horários e o endereço. Estaremos às 7 horas da manhã, como também às 9h30 da manhã, na concentração de fé e milagres, às 3 horas da tarde, como também às 18 horas, Rua Guaicurus, 683, Lapa. E lá em Moema, Pastor Lucas? Nós convocamos a todos, bispo, que estão com a vida travada, na Avenida Moema, número 37, neste domingo, às 7 horas da manhã, às 9h30 e também às 18 horas. Avenida Moema, número 37, próximo aos Jardins, aqui em São Paulo. Muito bem. Nós estamos aqui com o pastor Gildo e a sua esposa Jocilene, que vão contar uma experiência que aconteceu com ele. Gildo, bom dia. Jocilene, bom dia. Bom dia, bispo. Bom dia a todos que nos acompanham. E você, mesmo fazendo a obra de Deus, em um momento foi diagnosticado com esclerose múltipla. Sim, senhor, bispo. Fale pra gente como foi esse momento. Você já tinha quanto tempo de pastor, de convertido? E como é que você recebeu essa notícia? Bispo, eu já estava como pastor há mais ou menos 14 anos, 14, 13 anos de pastor, e fazendo trabalho no país, na outrora África, e de repente os movimentos do corpo pararam. O país era um país bem debilitado no sentido de infraestrutura, enfim. Qual país você estava? Eu estava na Angola, bispo, na Angola. E de repente os movimentos do corpo pararam, bispo. Pararam de uma forma inexplicável. A ciência, por não ser tão evoluída no país, não descobriam a causa. E dia após dia foi debilitando, foi travando. O aparelho digestivo parou de funcionar, bispo. A gente comia, parece que sentia que a comida boiava na barriga. Como é que chama? A dificuldade de urinar, de defecar, a força para segurar. Quando vinha à vontade, eu tinha que me arrastar diretamente, senão fazia nas calças. Era muito humilhante, bispo. Era revoltante isso. Quando foi o diagnóstico?
Foi diagnosticado esclerose múltipla, bispo. Lá mesmo? Aqui no Brasil. Você veio para o Lá não Brasil para descobriram. tratar? Sim, senhor. Lá não descobriram. Vim para o Brasil. Me lembro que no aeroporto, quando eu cheguei, eles foram pegar cadeira de roda. Eu falei, não quero cadeira de roda, eu não vou sentar nesse negócio. A gente pegou a mala e usei o carrinho do aeroporto como uma muleta para me arrastar até o carro, né? Para ir para o hospital. E foi dessa situação que eu cheguei aqui em Angola, bispo. Foi direto para o Para hospital. o Brasil, perdão. Chegou no Brasil assim. Sim, senhor. Aí foi diagnosticado esclerose múltipla. Esclerose O múltipla. que é esclerose múltipla? O que o médico lhe disse sobre essa doença? Bispo, se minha esposa puder falar, bispo, que essa parte... Por favor, Juscelene. Bom dia. O médico tinha falado que o médico falou para ele que não tinha solução, né? Eu lembro que uma das vezes que meu esposo estava na sala, a equipe médica, um médico chegou com o prontuário na mão, olhou para ele e não acreditou. O físico dele não dizia com o que estava escrito no papel, né? Deveria estar pior. Pior, o médico, o senhor que é o Hermenegildo, sim, sou. Mas aqui diz que o senhor está todo atrofiado. E meu esposo já não estava atrofiado, né? A gente estava ali, ele estava ali se movimentando. Então, o médico acreditava que o meu esposo não ia sair daquela situação, de ficar parado. Eu lembro que quando a gente chegou aqui no Brasil, coisas mínimas meu esposo não conseguia fazer. Uma vez eu tentei levar ele no mercado e dei uma bolsa de papel para ele segurar. Aquela bolsa levou ele até a pista. Tipo assim, coisas simples, 5 minutos, 2 minutos, meu esposo não conseguia andar de forma nenhuma, ele perdeu totalmente o equilíbrio, a força, é como que se as pernas dele não obedecessem o cérebro, não entrassem em sintonia. Então, assim, foi uma situação muito horrível. Eu lembro que nos ônibus também, ele não conseguia ficar muito tempo parado, ele não conseguia correr, bispo. Meu esposo, que sempre foi de atividades, ele não conseguia 1 minuto, 2 minutos, porque ele perdia toda a força das pernas. Houve um momento que o médico sentou com vocês e falou, olha, eu vou falar para você o que é esclerose múltipla, o que o Gildo tem. O médico falou que era uma doença incurável, que ele ia ficar atrofiado o resto da vida. E não é o que aconteceu. Quer dizer, não tem cura, esclerose múltipla. Eu já estive com várias pessoas com esta doença e realmente a pessoa fica tremendo. Ela não tem coordenação, ela não tem força para fazer nada. Nada. E é uma doença degenerativa, vai piorando. Só piora. A tendência é só piorar. Não foi o caso do meu esposo. Assim, a princípio sim, mas agora Deus operou, mas a tendência é só piorar. Eu lembro que uma vez ele olhou para mim, filha, olha minhas pernas como tá fininha, assim, questão de semana, logo no início, como tá fininha e branca. Eu até, não, amor, essas pernas assim mesmo, mas realmente, assim, muito rápido, as pernas dele foi ficando fininha, branca. Para andar na casa, bispo, meu esposo se batia nas maçanetas da porta, ele não conseguia. Eu lembro que uma vez internado, ele tentou levantar, ele caiu, eu dava banho no meu esposo. Quer dizer, é uma doença muito agressiva e humilhante, porque Muito. realmente deixa a pessoa em total dependência de ajuda de terceiros. Com certeza, bispo. É uma doença maldita, perversa, essa é a palavra. Ela vai tirando todos os movimentos, ela me impossibilitou de fazer tudo. A minha vida parou, meu ministério parou depois disso. Mas o forte, bispo, é que eu não lutei contra Deus, eu lutei com Deus, contra aquela situação. Como que vocês agiram a fé para mudar isso? O altar, bispo. A primeira coisa foi guardar a palavra de Deus. Em meio a tantas palavras negativas que vinha dos médicos, chegou o momento dos médicos entrar na sala, o neurologista, e eu falar com minha esposa, filha, vê o que eles vão falar, eu não quero mais saber do que eles vão falar. Eu sei que já vai vir bomba, já fui dado como uma pessoa que não tem jeito, então eu vou recorrer àquilo que eu creio que é a palavra de Deus. Então, bispo, eu guardei a palavra de Deus. Eu falava com minha esposa direto, filha, isso não vai demorar, isso pegou na pessoa errada. Pegou na pessoa errada, não vai demorar. E o segundo passo foi o altar, né, bispo? Que nós sacrificamos, pegamos a julga de custo, peguei um aparelho que eu tinha, um computador também, avaliei e coloquei no altar.
o sacrifício. Esse foi a segunda arma que eu usei contra essa situação. Quer dizer, você pregou a fé, você pregou o sacrifício, a fogueira santa, por anos, 14 anos. Sim, senhor. E chegou o momento em que você precisou colocar à prova tudo que você pregava. Exatamente, bispo. E um detalhe, bispo, é que tudo que aconteceu comigo, com eu e minha esposa, foi na situação de Israel. Nós éramos e somos Israel. Porém, o diabo não respeita título, não respeita posição, não respeita tempo de igreja. O mal não respeita isso. Ele respeita quem está com a vida no altar. E foi ali que eu tinha que provar tudo aquilo que eu estava ensinando, que eu tinha que provar para o mal, para Deus e para mim mesmo, que eu não aceitava aquela situação. O que você fez no altar? Foi aí que nós pegamos a joga de custo e tinha um computador que nós usávamos para o trabalho evangelístico, que eu comprei quando eu estava à altura lá no país. Sacrifiquei esse computador. Incrível, bispo. Deus me pediu aquele computador. Na cabeça, na mente, me dá isso, me dá isso. Aí eu peguei, abri mão e coloquei tudo no altar, com joga de custo. E de uma forma muito rápida, bispo, muito rápida. Assim como foi rápido a degradação, a saúde se degradando, assim como foi rápido. Eu lembro que vinha um formigamento nas minhas costas, que ela começou a dar pé nessa doença, bispo. Ela foi se estendendo por todo o rosto. Formigava muito o meu rosto, muito, muito. Que a minha visão parece que de um bêbado, que eu já não conseguia assimilar mais nada. Por isso que eu mandei minha esposa falar que chegou um momento que já não estava... A minha mente já não estava assimilando mais nada. Aqui, segundo a Associação Brasileira de Esclerose Múltipla, a esclerose múltipla é uma doença neurológica, crônica e autoimune, ou seja, as células de defesa do organismo atacam o próprio sistema nervoso central, provocando lesões cerebrais e medulares. Não tem cura, pode se manifestar por diversos sintomas como fadiga intensa, depressão, fraqueza muscular, alteração do equilíbrio da coordenação motora, dores articulares, disfunção intestinal, que você falou que passou também, Sim, e da bexiga. Quer dizer, você tinha aí vários desses sintomas. Vários desses sintomas, bispo, vários. Formigamento no rosto, dificuldade na digestão, o aparelho digestivo parou de funcionar. Às vezes, quando via vontade de soltar gases, não tinha como segurar, saía onde estivesse. Era uma humilhação muito grande. Pois é, mas hoje você está curado. Curado, bispo, curado. Hoje eu não sinto mais nada, bispo, nada. O que o médico disse? Bispo, para os médicos, não tem cura. Eles me desenganaram. Depois dessa situação, eu esqueci que existe esclerose múltipla, bispo. Depois do que eu fiz no altar, já fui aos médicos fazer check-ups e não deram nada. Não deram nada. Porém, eu tenho guardado isso dentro de mim, bispo. Guardado dentro de mim. Que a esclerose múltipla não existe dentro de mim. E você não tem nenhum sintoma? Nenhum sintoma, bispo. Vida normal. Vida normal, jogo bola, minha esposa está aqui, ativo. E você é pastor lá na igreja de Presidente Dutra. Sim, senhor, não Jardim Presidente Dutra. O povo de Presidente Dutra é testemunha se você tem algum problema ou não. Eles são testemunhas, sim. São testemunhas da atividade, do movimento que eu faço lá, que a gente não para, está sempre trabalhando. Então você vai estar nesse domingo falando desse Deus do altar que mudou a sua história, lá para o povo de Presidente Dutra, na Igreja Universal do Jardim Presidente Dutra. Sim, senhor. Aqui em Guarulhos, é isso? Aqui em Guarulhos, bispo, no bloco de Guarulhos, região Tabuão. Nós vamos estar lá na Igreja de Jardim Presidente Dutra, às 6 da manhã, às 8, às 9h30, 15 e também às 19 horas, com toda uma equipe de fé. Então, você está vendo aí a história de um pastor da Igreja Universal que colocou à prova aquilo que ele prega e o altar não falhou na vida dele. E ele vai ensinar a você o caminho do altar. No Brasil, são mais de 40 mil pessoas com esclerose múltipla. Se tão somente elas soubessem que há uma esperança no altar. Então, onde você estiver agora e quiser ajuda, procure a Igreja Universal mais próxima. Quando o homem de Deus falar com você sobre o altar, sobre a fogueira santa do Val de Jaboque, então haja sua fé, obedeça, assim como o pastor Gildo fez, provando a própria fé, a palavra de Deus, e hoje ele está aqui para dar testemunho disso. Obrigado, pastor Gildo, obrigado, Jusilene,
e que Deus abençoe vocês, continue usando muito mais. Obrigado, bispo. Bom, Deus abençoe. São 8h30. Nós vamos agora à oração em preparação para o Val de Jaboque. Você vai ouvir aí comentários de fé e testemunhos de fé sobre o que é esta maior campanha de transformação de vida e de identidade na Igreja Universal do Reino de Deus. Tanto o homem quanto a mulher já nascem lutando. Muitos desprovidos de uma condição favorável passam a vida lutando para conquistar o que ainda não possuem. Se afundam nos estudos, se casam, têm filhos, lutam por um bom emprego. Tudo isso buscando mudar a situação. A vida pode ser comparada com uma corrida onde o final nunca chega e parece cada vez mais distante. A frustração é inevitável. Jacó vivia dessa maneira. Passou a vida lutando de forma errada. Foi passado para trás e viveu fugindo de seu passado. Perseguido, humilhado, enganado. E não seria essa a realidade de muitos hoje? A revolta em viver dia após dia sem a esperança de um amanhã feliz. Se olhar no espelho e ver que os dias estão passando e aquilo que tanto se esforçou, que tanto sonhou, se torna cada vez mais inalcançável. Mas o que fazer para mudar essa situação? Deus não pode mudar a vida daquele que é cheio de si, que com a força do braço pensa que irá a algum lugar. Deus só pode completar quem primeiro decide abandonar as suas próprias vontades. Ao lutar com Deus no Val de Jaboque, suas dores, medos e traumas do passado ficaram para trás. E assim o Senhor mudou a identidade de Jacó. O lugar para a luta com Deus é o altar. E aqui você também tem a oportunidade de se esvaziar de si e mudar a sua identidade. Chega de lutar de maneira errada. Dê um ponto final no seu sofrimento e mude o rumo da sua história. Fogueira Santa no Val de Jaboque. Uma vida completa só depende de você. Nós estaremos orando por você daqui a pouquinho. Você vai receber uma oração e você deve preparar aí com você um copo com água. Nós vamos abençoar esta água e você vai beber dela daqui a pouco. Quando Jacó encontrou-se com o anjo, ele disse assim, travando a sua luta com ele, ele disse: não te deixarei ir, se não me abençoares. Bispo Júlio, Bispo Eduardo, essa atitude de Jacó foi o que chamou a atenção de Deus. A atitude de não desistir e não aceitar que após aquele encontro, que se passasse daquela noite, a mudança de vida dele. É agora ou nunca, é o famoso é agora ou nunca. Ou o Senhor me abençoa, ou a gente vai morrer aqui lutando. E essa atitude que tem faltado para muita gente, a atitude que Deus quer ver da parte dela, que é uma atitude de tudo ou nada. Essa decisão de Jacó mostrou para Deus que ele estava mais interessado em ser transformado do que nas bênçãos, porque bênçãos ele já tinha alcançado muitas bênçãos. O que ele queria nessa decisão era demonstrar essa intenção de ser transformado. Ele queria uma transformação que bens, pessoas e lugares não poderia lhe proporcionar. E por isso aquela decisão de dizer: eu não vou te deixar ir até que me abençoe, até que me transformes. Quer dizer, na verdade a gente fala por força de expressão é agora ou nunca, mas para ele foi agora ou agora. Vai acontecer, se o Senhor não me abençoar, eu não vou deixar o Senhor ir embora. É muita ousadia de Jacó dizer que ele poderia manter Deus ali preso, digamos, com ele, até que o abençoasse. Mas essa expressão de Jacó mostrou quão determinado ele estava
da sua mudança de vida. E é isso que falta em muita gente. Essa determinação tem que acontecer, é agora. Não pode passar mais um ano, mais 6 meses. Não pode ser, quando Deus quiser, é agora, eu quero agora. Falta isso em muita gente. Muitas pessoas, elas dizem assim, será no tempo de Deus. Elas se enganam com esta palavra, o tempo de Deus. Não somos nós que fazemos o tempo, quando nós dizemos, é agora, não aceito mais sofrer. Aquele encontro não era um encontro social, não era um encontro religioso, era um encontro para a mudança da vida de Jacó. Ele estava cansado de ser ele estava cansado de ter a aparência de ser uma pessoa muito abençoada, mas interiormente só ele sabia quem ele era. Ele não deixou opção para Deus. Pense nessas palavras: não te deixarei ir se não me abençoares. Poxa, que palavra é essa? Como que um homem pode falar assim com Deus? Não te deixarei ir se não me abençoares. Mas veja a força de Jacó, veja a determinação de Jacó. Por isso, Deus falou com ele, como príncipe lutaste, que é alguém que luta como príncipe, sabe que não pode perder. Não pode perder. O príncipe não pode perder uma luta. Então, talvez você busque uma mudança na sua vida, mas você se pergunta por que não aconteceu ainda essa mudança? Porque você fica nessa ideia religiosa, no tempo de Deus, se Deus quiser. Mas veja bem, Jacó não falou se o Senhor quiser. Bispo, ela tem assim um título na igreja, ela ajuda na igreja, tem uma religiosidade, canta no coral, ajuda na limpeza, ajuda no trabalho social. Mas ela é depressiva, ela é angustiada, ela é triste, ela trai, ela tem vício de pornografia, ela tem problemas financeiros, tem pensamento de morte. Então fica escondido atrás da religiosidade. E ali ele passou a noite toda. Então à noite ali aconteceu a libertação, ali aconteceu o novo nascimento e o batismo com o Espírito Santo. Quer dizer, a noite toda eu só saio daqui enquanto o Senhor me abençoar. Que é a ousadia das pessoas que vão para o altar, as pessoas que você tem assistido nesta programação, que falam das suas experiências de transformação total de vida através da fogueira santa. Pode notar, estas pessoas foram pessoas que se esvaziaram de si e por isso tiveram a coragem de dizer, meu Deus, agora é tudo ou nada, é agora ou nunca, na verdade agora ou agora, tudo ou tudo, porque elas fizeram também o que Deus pediu. Então quando você faz o que Deus pede, você joga tudo para cima de Deus, agora é com Ele, não é mais com você. O problema é que a maioria das pessoas não está preocupada em fazer o que Deus pede, está preocupada em pedir, mas não ouvir o que Deus pede. Aí realmente elas não entendem como é o relacionamento entre Deus e as pessoas. Então você vai conhecer agora mais uma história assim, a história da Maria Helena. Veja só como ela agiu para mudar a história dela. Acompanhe. Nasci numa família muito pobre, morava no sítio, era muita miséria. Era uma miséria faltava tudo, porque meu pai bebia muito ainda, fazia muito escarcéu na casa. Por casar cedo, que assim eu saio desse meio de contendas, né? E me casei, só que eu me dei mal, porque meu marido também bebia e era violento. Separamos judicialmente, só que ele não saiu da minha casa, ficou na minha casa por mais 4 anos. Aí ele me fazia de empregada dele, eu cuidava do apartamento dele e foi assim. E eu me separei dele, porque eu não aguentava ver tanto o jeito que ele fazia comigo, né? Aí eu comprei um carrinho de tipo de sorvete e fazia congelados e colocava dentro desse carrinho e ia vender de porta em porta. Era o meu trabalho. A minha casa era semi-acabada, não tinha piso,
E aí teve uma semana que eu não dormia, de tão perturbada que eu era, depressiva. E na minha cozinha de trabalho tinha um rádio. Aí eu, mudando as estações, chegou no da igreja. E lá falava, se você tem depressão, se você tem perturbação, tudo você vem, né? E eu peguei e falei, bom, eu já passei por tantas, né? Por tantas religiões e não me adaptei com nenhuma, não mudou nada a minha vida. Aí eu peguei e falei, eu vou lá. Só que eu não gostava da igreja. Eu também ajudava a falar mal da igreja. Aí eu falei assim, olha, eu vou ver se vai dar certo, né? O que eles estão falando aí. Aí eu fui. Comecei a ir numa sexta-feira e não parei mais. Próximo da Fogueira Santa eu cheguei. Então, veio a Fogueira Santa, eu não entendia muito e eu fiz um voto para que o meu marido voltasse e a gente refazesse a vida de novo, né? Porque ele não ficou com a outra, entendeu? Ele estava sozinho. Ele estava sozinho, né? Mas não foi isso que aconteceu. Aí que ele caiu mais no mundo ainda, né? Aí que ele ficou mais solto ainda. E depois disso eu continuei na igreja. Veio a próxima Fogueira Santa de junho. Aí eu fiz o meu tudo nessa Fogueira Santa. E antes disso, eu conversei com o pastor. Falei para o pastor, contei minha vida para ele, ele falou para mim, olha, você está orando para ele voltar, mas não é isso não é assim que você deve orar. Você deve pedir para Deus fazer a vontade dele, não a sua. Aí eu mudei o jeito de orar, fazia meus propósitos orando diferente, né? Para Deus fazer a vontade dele. E veio a Fogueira Santa, de junho. E aí eu comecei a orar diferente. E veio essa Fogueira Santa, eu fiz um pedido para Deus. Ou Deus mudasse a minha vida, ou Ele me tirava, porque do jeito que estava, não queria mais. Eu fiz o meu tudo nela, né? Eu vendi mais salgados, eu peguei umas roupas que eu tinha, eu vendi, umas joias que eu tinha, eu vendi. Eu fiz o meu tudo naquela Fogueira Santa. E tanto em jejum, em oração, eu tive certeza que Deus tinha me ouvido. Eu tive certeza. E não demorou muito, demorou dias. Eu tenho uma sobrinha na cidade que eu moro hoje, ela me ligou falando de um emprego para mim, que eu ia ganhar mais do que eu vendia meu salgado. Só que eu não interessei, sabe? Eu falei, não, eu tenho minha freguesia. Aí ela deu o meu telefone para ele, ele me ligou, conversou comigo, falou para mim ir lá conversar com ele, vim na cidade conversar com ele. E ele tinha 2 filhas adolescentes. Uma delas com problema, ela tinha um retardo, sabe? E daquilo me tocou, falei, não, eu vou aceitar o emprego. Quando eu entrei na casa dele, era com amor, eu estava dando o meu tudo ali, né, para as meninas que tinham perdido a mãe, né? Elas estavam fragilizadas, então eu era o esteio daquela casa que tinha ruído, tanto espiritual como financeira também, que ele estava quebrado, ele estava no vermelho. Aí eu comecei a falar de Jesus para ele, comecei a falar, né? Aí ele acabou indo comigo na igreja, começou a frequentar a igreja. E eu levava a menina também que tinha problema, ela foi melhorando. Ela tomava um remédio fortíssimo de psiquiatra, sabe? E foi tirando aqueles remédios. O médico foi tirando, porque ela não precisava mais. Ele se converteu. Eu já estava com 50 anos, eu não achava que eu ia arrumar uma outra pessoa. E ali nasceu um sentimento, né? E esse sentimento foi crescendo até que a gente se casou. Nunca deixei de fazer um semestre de Fogueira Santa, sempre fiz todas elas, sempre temos resposta.
compramos casa em condomínio fechado, compramos terrenos, e a empresa foi crescendo cada vez mais. E temos hoje 2 filiais, uma em Vitória da Conquista, outra em Goiás. A gente vende para o Mercosul todo e temos a chácara, que hoje a gente mora na chácara. Hoje eu sou empresária, hoje eu dou empregos para as pessoas. Nós temos de tudo, do bom e do melhor. Eu tenho o meu carro, ele tem o dele. Na empresa tem os carros da empresa, o caminhão. Enfim, a gente é muito feliz hoje. Eu ganhei uma família. Hoje eu sou feliz em todas as áreas da minha vida. O Espírito Santo entrou na minha vida e hoje eu sou muito feliz. Porque ele rege a minha vida. Mas qual foi o ponto de virada da história da Maria Helena? Quando ela foi perguntar para o pastor, por que eu fiz a fogueira santa, mas não aconteceu o que eu pedi? E ele perguntou, o que a senhora pediu por quem? Eu pedi para Deus mudar o meu marido. Não, a senhora tem que pedir para a vontade de Deus ser feita na vida da senhora. Ali foi o ponto de mudança. Bispo Fernando de Fortaleza, as pessoas que estão participando da Fogueira Santa, ou que desejam participar da Fogueira Santa, se elas tão somente entenderem isso, que a vontade de Deus é perfeita, boa, agradável, não pode dar errado, não tem como a vontade de Deus dar errado. Mas a nossa vontade muitas vezes nos leva a lugares que nós não queremos ir, sem a gente saber. Então o segredo da Fogueira Santa, nós temos ensinado, é a pessoa não se preocupar tanto com o pedido dela a Deus, e sim com o pedido de Deus para ela. A pessoa, ela tem que atender a expectativa de Deus. O senhor tem dito muito isso, o senhor tem dito que a pessoa não deve se preocupar com aquilo que ela quer receber, ela tem que se preocupar com aquilo que Deus deseja receber dela no altar. E uma coisa interessante, bispo, Deus, quando ele fez a entrega por nós, a entrega de Deus foi perfeita. A entrega de Deus foi completa. Então, no altar, a pessoa ela tem que fazer a entrega perfeita, a entrega completa. Deus até aceita o pecador, mas ele não aceita que a entrega seja imperfeita, seja incompleta. E Jacó entendeu isso. Quando Jacó entrou no Jaboque, Jacó, ele se despojou de coisas, de pessoas, de si mesmo. Ou seja, a entrega dele foi completa, foi perfeita. Por isso, quando ele saiu do Jaboque, ele saiu com uma vida completa. A vida transformada, uma nova identidade. É como a Maria Helena falou, né? Ela disse, eu sou feliz hoje em todas as áreas da minha vida. Todas as áreas, quer dizer, há completude naquilo que Deus fez na vida dela. E quem é que pode falar isso hoje em dia? Eu sou feliz em todas as áreas da minha vida, né? Poucas pessoas. No universo dos que dizem crer em Deus, poucas pessoas, porque são poucas as pessoas que querem ou têm disposição para esvaziar-se de si mesmas, a exemplo da senhora Maria Helena, e de coisas. Quando ela entendeu que se ela priorizasse a vontade de Deus e ela tirasse a sua confiança das coisas, do pouco que ela tinha, e colocasse essa confiança em Deus por meio de um sacrifício voluntário, Deus então iria dirigir a sua vida. E acabou que, ainda que ela não entendesse, né, no início, o porquê ela estava agora indo trabalhar, uma vez que ela trabalhava por conta, mas agora ele ia trabalhar para alguém que, movida talvez por um sentimento de compaixão, mas era o início de uma transformação, porque agora o Espírito Santo estava no controle. Agora eu te pergunto, como é que ela iria projetar um pedido desse?
Impossível. Como que ela poderia ter pensado assim, olha, Senhor, eu quero que o Senhor me arrume um emprego em que o proprietário vai me contratar e ele vai se apaixonar por mim e a gente vai crescer financeiramente. As pessoas iam rir da cara dela se ela fizesse. Acho que nem ela ia acreditar num pedido desse. Os pensamentos de Deus são muito além dos nossos, né? Agora, às vezes eu acho que Deus tem senso de humor. Tem. Ele faz as coisas assim para a pessoa rir mesmo. E um dos significados da palavra jaboque é esvaziar-se, né? E veja que o sacrifício é tão grande que não é só esvaziar do material, mas se esvaziar da própria vontade, daquilo que ela projeta para ela. Eu projeto isso, mas eu vou entregar esse projeto pessoal também no altar. Porque o projeto de Deus é sempre maior. Porque o que está escrito, meu amigo, minha amiga, tem que acontecer. Guarde isso com você. Sabe, não tinha como Jacó não ser abençoado. Não tinha como, porque já estava escrito. Quando Jacó cobrou o anjo, quando ele foi com aquela ousadia, dizendo, eu não te deixarei ir se não me abençoares, era porque ele já tinha ouvido Deus falar. Deus tinha falado para ele, eu não te deixarei até que tudo que eu te falei se cumpra. Então ele não estava, na verdade, tirando uma coisa da cabeça dele. Ele estava cobrando de Deus o que Deus tinha prometido para ele lá, na primeira visão que ele teve, no primeiro sonho da escada. Então ele cobrou o que estava escrito. É o que nós vamos fazer nesta sexta-feira, aliás. Hoje, sexta-feira, você vai trazer a sua Bíblia, vai ser a segunda sexta-feira do Está Escrito. Traga a sua Bíblia hoje para você cobrar de Deus aquilo que está escrito. Cobrar, exatamente isso. Cobrar. Se você acha, não, quem sou eu para cobrar? Então, se você não entende essa linguagem, se você não entende essa ousadia da fé, então, por favor, não venha. Não venha e fique esperando o tempo de Deus. Mas se você entende a palavra e que Deus já prometeu, Ele já escreveu aqui, deixou registrado o que Ele quer fazer na sua vida, só que você ainda não viu acontecer na sua vida, e você quer ver acontecer, traga a Bíblia, e vamos partir para cima do problema. Hoje, sexta-feira, você vai saber mais sobre isso agora, antes de nós voltarmos para a oração. Você vai trazer a sua Bíblia. Sexta-feira nós temos ungido a rosa com uma essência bíblica também. Se você puder trazer uma rosa, traga a sua rosa e vamos para cima. Vamos lutar com Deus e com os homens. E de quebra, sexta-feira a gente também luta com o diabo para vencê-lo. E você vai ser liberto desse problema que está acontecendo na sua vida. E quando o homem de Deus falar com você sobre a fogueira santa do Val de Jaboque, vá para cima, vá com toda a força, mas lembre-se de pedir que a vontade de Deus seja feita na sua vida e atender ao que Deus te pedir. Já voltamos para fazer a oração na sequência. Bispo Fernando, por favor, o senhor começa a oração daí quando nós voltarmos e nós vamos concluir daqui do Templo de Salomão. Como vencer tantos problemas? Tantos inimigos que se levantam. As armas que você usou até aqui foram ineficazes e repetidamente continua perdendo essa guerra. Mas existe uma arma poderosa capaz de combater e neutralizar as investidas do mal. A Palavra de Deus. No deserto, 3 vezes, o diabo investiu contra Jesus. E as 3 vezes, Jesus o venceu, dizendo, está escrito. Não há problemas, invejas e maldições que resistam ao poder dessa palavra. Por isso, nesta sexta-feira, será o dia do Está Escrito. Traga sua Bíblia, pois iremos fazer uso do poder da Palavra de Deus contra o mal que se levantou na sua vida. No Templo de Salomão, às 20 horas, Avenida Celso Garcia, 605, Brás, e em todas as igrejas Universal do Reino de Deus. Nós não aceitamos crer no Senhor, Deus de Abraão, crer na tua grandeza, na tua misericórdia,
no teu imenso poder e vê o que nós temos visto: pessoas sendo destruídas por doenças, pela depressão. Não aceitamos casamentos destruídos, pessoas escravas das drogas, do álcool, pessoas neste momento pensando em tirar a própria vida porque ela pensa que não há solução. Meu Deus, como Jacó, nós não deixamos de crer, nós não deixamos de buscar a vida abundante que o Senhor promete, nós não deixamos de buscar os teus feitos do passado, porque o Senhor não muda, o Senhor é o mesmo, e é por isso que nós iremos ao Val de Jaboque, é por isso que já estamos lutando, é por isso que estamos convocando aqueles que sofrem para uma entrega completa no teu altar, para a entrega perfeita no teu altar, porque nós não deixamos, não desistimos da vida perfeita, a vida completa, a vida cheia do teu Espírito. Oh meu Deus, visita agora todas as pessoas que sofrem, pessoas que estão desenganadas por tudo e por todos. Toca nesta pessoa, chama ela, meu Pai, para o Jaboque, leva ela, meu Deus, a essa luta e mostra-te mais uma vez nesta terra, e tudo seja para a tua glória. Essa pessoa pediu uma direção, essa pessoa olhou para o céu e disse: meu Deus, se o Senhor existe, me dá uma luz, me mostra onde ir, o que fazer, porque eu já não aguento mais essa vida, esse sofrimento, essa humilhação, essa dor. E o Senhor falou com ela, por meio da tua palavra, por meio do teu servo, por meio do teu poder, através da senhora Maria Helena. O Senhor provou para ela: agora é a sua vez. Vem para o meu altar, faça a minha vontade, sim, e deixe que eu me encarregarei da sua vida. Meu amigo, faça aí agora o seu voto, diga para Deus: meu Deus, eu vou para o teu altar, eu vou me entregar, eu vou me esvaziar, sim, esvaziar-me de mim mesmo, de tudo, sim, eu vou colocar tudo no teu altar para ser transformado, porque eu quero te glorificar, eu quero te conhecer, ficar face a face com o Senhor. Então que agora, Espírito Santo, o Senhor venha visitar a todos que estão vivendo esta fé, esta pessoa que já fez o voto, que está gerando o seu sacrifício, aqueles que já estão sentindo o efeito, a dor da renúncia, mas que terão o prazer, a alegria de compartilhar com o mundo o teu poder, a tua glória, pois o Senhor dá força agora ao fraco, o Senhor levanta o caído, o Senhor anima o desanimado, o Senhor ilumina o entendimento desta pessoa que dizia: quando chegará a minha vez? A sua vez é agora, meu amigo. Fale com Deus, desabafe com Ele aí agora. E se esta pessoa estava esperando um sinal, o sinal é agora, o sinal é este alívio, o sinal é o teu poder penetrando agora no corpo desta pessoa e arrancando a dor, arrancando a tristeza, a depressão, arrancando o desânimo, a vontade de morrer. Meu amigo, Deus está tocando em você agora. Você que tem acompanhado esta programação, não tem forças, não tem tido forças para chegar até a igreja, mas uma força extraordinária do próprio Deus levanta você agora, desperta a sua fé. Meu Deus, consagra este copo com água que esta pessoa colocou próximo ali ao seu rádio, ao seu televisor, e ao momento que ela beber esta água, ela receba forças, ânimo, coragem, saúde, e possa, meu Pai, hoje mesmo estar na igreja e começar uma vida nova. Nós determinamos e abençoamos a todos, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
em o nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Beba da água agora e seja abençoado em nome do Senhor Jesus. E nesta fé, nós estaremos nesta sexta-feira aguardando você aqui no Templo de Salomão, 8h da noite. E você que está aí assistindo em Fortaleza, Ceará, Bispo Fernando, as pessoas, os cearenses podem participar aí com a gente. Avenida Tristão Gonçalves, 613, centro de Fortaleza, bem ao lado da estação do metrô, o Terminal José de Alencar, e o mesmo estará acontecendo em todas as igrejas espalhadas aqui no estado do Ceará. Saiba onde há a Universal mais próxima a você pelo nosso localizador universal.org/localizar. Não se esqueça de trazer a sua Bíblia e uma rosa para ser ungida, consagrada. Neste sábado, reunião com todos os obreiros. Com todos os obreiros estaremos cruzando o Vale de Jaboca. E no domingo, o destravamento da sua vida. Deus abençoe a todos e até amanhã. Você tenta, mas não consegue. Se esforça, mas não avança. Começa bem e sempre termina mal. Como vencer se sua vida está assim, travada? Preso ao passado, aos traumas, à doença, ao fracasso. Bloqueios que te impedem de ir para frente. Chegou a hora de tomar uma atitude de fé e se libertar dessas cadeias do mal. Neste domingo, 4 de julho, o dia do destravar da sua vida. Às 7 da manhã, 9h30 e 18h, no Templo de Salomão e em todas as igrejas universal do Reino de Deus.